Então o 7 é a base do mundo físico, da esfera material. E ele também representa a santidade, ou seja, no 7º é que você se desprende do que é material e mundano. E no 7º você busca o quê? Uma separação. Está entendendo? O 7º é uma separação, olha aí, ó. É no 7º que você se santifica. No 7º você o diferencia. Hoje, para mim, é um dia diferente dos outros. Por quê? Que é o cosmo. Não, é porque eu faço dele diferente. Eu faço ele um dia diferente para mim. Agora, para entendermos a santidade do 7º, você tem que se desprender do material. Porém, o 7º depende do material. É aqui que eu quero entrar com você. Não sei se eu vou conseguir explicar isso, porque a gente não tem muito tempo. Mas o que acontece? Para você se santificar, você tem que ter, no mínimo, o quê? Um elemento para você se santificar de. Então, se eu falo assim, ô fulano, santifica aí. Então, se eu mando ele santificar, ele tem que fazer diferenciação, ele tem que separar. Ele tem que ter alguma coisa para se diferenciar. Ele tem que ter algum elemento para se distanciar de. A santificação exige o mundo material. Sem o mundo material não há santificação. Sem o mundo físico não há de que você se separar. Sem os 6 dias de trabalho não tem o que você descansar de. Por isso que eu falei aqui, quando eu falei sobre o Shabat, né? Só pode guardar Shabat quem trabalha. Porque se você não trabalhou 6 dias, você vai descansar de quê no 7º? Eu não entendo, as pessoas ficam muito preocupadas com o sábado, tem que preocupar mais com os 6 dias. Se não trabalhou, não tem como descansar. Então, um depende do outro. O sábado depende do trabalho. O descanso da terra no 7º ano depende dos 6 anos de trabalho. O mundo material e o mundo espiritual são o quê? Interdependentes. Não existe a santificação sem o mundo material, porque o mundo material é aquilo que você tem que se separar de. E quer saber? O descanso, por definição, é criação. Porque lá em Gênesis 2:2, o que diz o texto? E terminou Deus de criar a sua obra no 7º dia, não foi? Não, lê aí Gênesis 2:2. 7º? Olha aí, gente. Gênesis 2:2, olha o que diz o texto. E terminou Deus no 7º dia toda a sua obra que terminou. Aqui, ó. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E aí? Ele fez o mundo em 6 dias ou fez no 7º? Ou terminou? Ele terminou no 6º ou terminou no 7º? O que você acha? Ah, mas aqui fala que foi no 7º. Moisés errou? O que vocês acham? Lê o restante do versículo. Vamos lá, teólogos. Vão comigo. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra, então aqui está falando que ele terminou no 7º, não foi no 6º. Então no 7º ele criou alguma coisa. Porque ele terminou no 7º, ele criou alguma coisa no 7º. Que fizera, descansou nesse dia. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou. Porque nele descansou de toda a sua obra. Uai, ou no 7º ele descansou, ou no 7º ele criou. Gente, isso, por que a Torá fala isso aqui em Gênesis 2:2? Porque no 7º Deus criou. Deus criou o quê? O descanso. O descanso é criação. O descanso é criação. A separação também é uma criação. Eu vou tentar ser o mais claro possível. Só podemos descansar se paramos de trabalhar. O simples ato de santificar, por natureza, exige pelo menos um elemento para ser separado de. Vou explicar mais isso aqui. Em outras palavras, a santificação, representada pelo número 7 na Bíblia, separar,
depende do mundo material para existir. Não é? Você não tem que ter 6 dias para separar no sétimo? Você não tem que ter 6 anos para poder descansar no sétimo? O sétimo, o mundo espiritual, depende do mundo material para existir. Isso ocorre hoje. Hoje. O mundo espiritual atua onde? No mundo material. O mundo espiritual e o material, existe uma divisão? Existe. Existe um reino espiritual e um reino físico. E eles trabalham com interação, mas há uma separação. Existe uma separação. Agora, olha só. A Torá só existe enquanto tiver pecado. Se não existisse mais pecado no mundo, não precisava ter mais Torá, ela não tem sentido. Você vai aprender, a Torá vai te ensinar a se santificar de quê? Se não tem pecado. Ela se torna inútil. Ela se desintegra. Quando não há pecado no mundo, a Torá se desintegra. Ela não tem mais necessidade. Ela só existe porque existe pecado. Agora, você vai entender comigo o conceito de oitavo. Agora você entendeu o sétimo. O sétimo é a imagem do mundo físico e o sétimo é a imagem da santificação. Se o sétimo representa a realidade natural, o 8, shmone em hebraico, atenção gente, o 8 representa uma definição que transcende o mundo natural e transcende o mundo espiritual. O 8 está além do mundo natural, o 8 está além da santificação, o 8 é uma coisa que está acima disso tudo e ao mesmo tempo engloba as duas. Não, Mateus, agora você complicou. Não compliquei não. Olha só o exemplo que eu vou te dar aqui. Esse é o mundo no qual nós vivemos. É a era na qual nós vivemos. Essa era na qual nós vivemos, ela é composta de um mundo espiritual e de um mundo material. Um só existe se existe o outro. Você só pode se santificar se tem um mundo material. Você só pode se purificar se existe pecado. Se não existe pecado, você vai se purificar de quê? Um precisa do outro. Isso é o sétimo. E o oitavo? O oitavo, ele é acima do sétimo. Ele engloba os dois mundos, material e espiritual, mas com uma diferença. Ele não desintegra os dois mundos. Ele funde os dois mundos. Atenção que eu estou construindo aqui um conceito para você entender o que eu vou falar agora. O oitavo tem o poder de fundir o mundo físico e o mundo espiritual. É um só. Não tem mais, você está vendo linha de separação aqui? Não tem mais linha, é um mundo só. Esse é o poder do oitavo. Shmone, em hebraico. É a era na qual, por isso que eu pus aqui novos céus e nova terra, porque referindo-se lá ao final de Apocalipse. Ali vai entrar o quê? O oitavo milênio. Ali é o Olam Rabá. Ali é onde o quê? Não vai existir mais mundo espiritual e mundo físico. Por quê? O mundo espiritual vai acontecer o que com ele? Ele não desce? Ele não desce? A cidade não desce? Onde essa cidade existe? Onde a cidade existe? No céu. Ela não vai descer e vai se tornar terrena? Então vai fundir. Céus e terra se fundem num mundo só. Num mundo que João não soube descrever, mas falou que era novo. Que ele nunca tinha visto nada como aquilo. Céus e terra se unem. Aí não precisa de sol. A glória de Deus já vai iluminar tudo. Gente, depois você lê Apocalipse 21. Esse é o poder do oitavo. Agora eu quero anunciar para você. O 7 depende do mundo material para existir. O que nós chamamos de dimensão, se eu posso chamar de dimensão, é porque eu não tenho outra palavra para eu usar. Mas a sétima dimensão que eu estou falando aqui é o quê? Por mais que nessa sétima dimensão,
quando há separação, por mais que você tente influenciar a outra metade, o lado material, você jamais vai conseguir alterá-lo por completo. Porque se você faz isso, você deixa de existir. Olha o conceito que eu quero dar para você. O espírito milita contra a carne. Quando você nasce de novo, agora eu vou falar sobre isso aqui. Quando você nasce de novo na carne ou no espírito? No espírito. Quando você nasce de novo, existe uma parte de você que é carne? Que mantém-se carne? Existe. E até o final da sua vida você vai lutar contra essa sua parte que é carne? Vai. É o que Paulo fala, que o espírito milita contra a carne. É o que Paulo chama de velho homem. Ele morreu. Mas a carne ainda assim milita contra o espírito. Ainda que esteja atrofiada dentro de você, mas ela existe. Dê comida para ela que ela te domina. No momento, por mais que você queira trabalhar na sua carne, você nunca vai chegar o quê? Numa estatura de perfeição. Por que você não vai chegar? Porque a sua carne é corruptível. O pecado de Adão trouxe essa consequência para você. O único momento onde você será um ser perfeito de novo é quando o quê? Além de ter o espírito nascido de novo, o qual você tem, o seu corpo também vai nascer de novo. Nesse momento que o seu corpo nasce de novo, é outra matéria, aí você vai ser perfeito. Aí você alcançou, aí você suplantou a diferença de carne e espírito, agora ser um só. Um ser divino. Um corpo glorificado. Vamos caminhar que eu vou tentar terminar isso aqui então. No oitavo, é uma nova realidade, um novo conceito de criação que ao mesmo tempo que transcende o natural e o espiritual, funde os dois. Espiritual e material são fundidos em uma realidade perfeita. Uma criação totalmente divina e remida. Essa palavra é importante. Porque 8 em hebraico significa remissão. 8. Remissão. Exemplos. Que dia Deus escolheu para circuncidar, para que o judeu fosse circuncidado? Por quê? Por que o 8º dia da circuncisão? Por que não foi no 7º? Ah, porque os anticorpos. Não, esquece de anticorpo. Por que Deus escolheu o 8º? O anticorpo existe em maior quantidade, por que Deus escolheu o 8º? O anticorpo que acompanhou Deus, não foi Deus que acompanhou a lei de anticorpo. Por quê? O que é a circuncisão para o judeu? Uma aliança em que nível, em que esfera, em que dimensão? Em qual dimensão a aliança da circuncisão foi feita? Dimensão eu falo espiritual ou material? O que vocês acham? Ah, então não precisa cortar nada? Por que vocês me falaram isso antes? Por que vocês não avisaram meu pai? Se é só espiritual, para que teve que me cortar? As duas. A circuncisão sela o judeu no corpo, no mundo material, mas o sela também no mundo espiritual. A aliança que Deus estabelece no ato da circuncisão com o povo de Israel é uma aliança que transcende o mundo material e engloba, funde, funde material e espiritual. Por isso que ela é feita no 8º dia. Que o 8º significa fundir material e espiritual numa nova realidade. Sukkot, tabernáculos, tem quantos dias? Quantos dias celebra esses tabernáculos? 7. Só que tem um dia aí que acontece depois. O que é que esse dia é chamado? O dia da grande celebração ou o último dia. 8º. E o que acontece no 8º dia na festa do tabernáculo? O que acontecia lá nos dias do templo?